Eu comentei com vocês no vídeo anterior a respeito de uma relação chamada lei de Ohm. A lei de Ohm ela estabelece uma relação entre as grandezas elétricas. Mas para entender um pouquinho dessa lei de Ohm, é bem interessante a gente fazer uma relação com um circuito hidráulico. Vocês imaginem um reservatório de água, uma caixa de água com bastante água dentro, e um outro reservatório vazio. A minha caixa de água com bastante água dentro é o meu terminal negativo, terminal com maior tensão. A minha caixa vazia é o terminal positivo, terminal que está precisando de elétrons. Entre os dois reservatórios eu tenho uma ligação, e nessa ligação eu tenho um registro. O registro eu posso variar a abertura ou o fechamento dele. Esse registro eu caracterizo ele como sendo a minha resistência. A quantidade de água que passa por essa ligação, eu caracterizo ela como corrente. A vazão de água que passa nessa ligação entre os dois reservatórios eu chamo de corrente. Então, o reservatório, a quantidade de água é a DDP, a diferença de potencial, o quanto eu tenho de potencial em um terminal e o quanto eu tenho em outro. A ligação com a resistência variável, com o fluxo variável, é a resistência. E a quantidade de água que passa entre os dois reservatórios eu chamo de corrente. Se eu fechar mais, se eu restringir mais a minha passagem de água, eu vou diminuir a vazão de água. Da mesma forma, num circuito elétrico, se eu aumento a resistência no circuito, eu diminuo a corrente. Agora, se com essa mesma resistência eu aumentar a minha tensão, eu aumentar o meu nível de água dentro do reservatório, eu vou aumentar a minha corrente. Ou seja, eu tenho uma relação direta entre essas relações. Isso é padronizado através da lei de Ohm, que me diz que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Então, através dessa relação, eu consigo calcular tensão em volt é igual a resistência em ohms vezes a corrente em ampere. Derivado dessa lei de Ohm, eu consigo calcular também a potência. Então eu tenho uma relação já na lei de Ohm que me diz tensão é igual a resistência vezes a corrente. A resistência ela também pode ser a tensão dividida pela corrente, ou a corrente pode ser igual a tensão dividido pela resistência. Agora eu quero calcular a potência, Jonatas. Eu tenho informações de potência no meu circuito. Tranquilo. O valor da potência é igual a corrente vezes a tensão. A potência também pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. E a potência também pode ser utilizada para a gente, numa forma onde a gente utiliza a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, digamos que lá no meu circuito eu vou instalar um farol de milha, um farolete, e eu preciso identificar qual é a corrente do circuito para poder dimensionar um fusível. Através da resistência do farolete eu consigo, com a tensão que eu estou aplicando no circuito, dimensionar o fusível. Ou então eu fiz uma alteração no circuito elétrico, eu incluí algum componente no carro, um acessório, e eu puxei já de um fusível de uma rede elétrica do veículo, no circuito elétrico, onde eu já tinha um fusível instalado. Eu preciso saber se aquele fusível vai ser compatível com a minha corrente que vai circular nesse novo circuito. Então, através dessas fórmulas, eu consigo identificar tudo isso. E a potência, a unidade da potência é em watt. Então, eu meço a potência com unidade de watt, tá? que ela pode ser derivada de ampere vezes volt, ohm vezes ampere ao quadrado, ou volt ao quadrado dividido pela resistência em ohms. Por exemplo, eu falei para vocês lá no vídeo anterior, questão de escalas. Através da fórmula de Ohm, eu pego uma resistência de 10 kΩ e multiplico por uma corrente de 1 mA. Eu vou ter o resultado 10 volts. Isso são 10.000 ohms vezes 0,01 ampere. Ok?
Então até aqui, falamos um pouquinho da lei de Ohm, a relação entre as grandezas, né? Como elas funcionam, como elas se relacionam, e como a gente pode utilizar essa fórmula para encontrar algumas características do meu circuito, como por exemplo uma corrente, uma resistência, como dimensionar um fusível, como verificar se o motivo da causa da queima daquele fusível, por que ele está queimando ou não está queimando, se ele está correto para o meu circuito, em que momento que houve alguma alteração no circuito, o que eu instalei no circuito que possa ter afetado aquilo ali, se eu vou instalar um acessório novo, em qual circuito eu puxo uma alimentação. Ah, Jonatas, eu vou só lá no chicote elétrico, identifico um pós-chave ali e puxo o fio dali. Não. Se eu tiver, dependendo da minha demanda de energia, da demanda de corrente elétrica do acessório, se eu instalar numa rede que tem um fusível, digamos lá, de 7,5 amperes, e eu vou instalar um refrigerador, eu vou instalar um aquecedor dentro do veículo, eu posso queimar esse fusível, eu posso tornar o sistema totalmente inoperante. Então eu faço toda a ligação bonitinha, mas na hora que eu vou ligar o equipamento, eu queimo o fusível.